A temperatura subiu no Tecmundo. Para fins unicamente experimentais, nós removemos o dissipador de calor de um processador e também desconectamos a ventoinha para ver o que acontece. Quer saber o que aconteceu? Então fique ligado neste vídeo quente do Tecmundo. Ressaltamos que preparamos este cenário para efeito de curiosidade somente. O que fizemos é muito perigoso e não deve ser executado sem os devidos cuidados e sem a supervisão de um profissional. Somos profissionais treinados e contamos com todos os equipamentos de segurança e inclusive um extintor caso tudo comece a pegar fogo. Nós montamos um computador de teste sobre uma mesa. Portanto, precisamos adicionar suportes para que a placa-mãe não entrasse em contato direto com a superfície. Instalamos processador, memória e placa de vídeo normalmente, apenas tomando os cuidados básicos de montagem. Para executar os testes de estabilidade, utilizamos o software Prime 95, que força o computador até os limites em busca de falhas. O sistema operacional da máquina é o Windows XP. Para medir a temperatura com precisão e segurança, utilizamos esse medidor a laser, que registra qualquer variação imediatamente e pode ser usado à distância. Começamos estressando o processador o máximo possível. Em circunstâncias normais, a temperatura subiu um pouco e permaneceu estável na faixa dos 33 graus, como você vê na imagem. Essa estabilidade é proporcionada pelo dissipador. A função dele é absorver o calor do núcleo do processador. O formato dele é assim para ajudar a distribuir o calor de forma uniforme entre as aletas de alumínio. A ventoinha tem o papel fundamental de resfriar o dissipador com ar frio para que ele possa continuar absorvendo as altas temperaturas. Se ela não estiver presente ou funcionando, o calor não irá se dissipar e a temperatura irá subir sem parar. Então fizemos o teste para valer. Desativamos a ventoinha para ver o que acontece. Atenção! Nunca faça isso com o seu computador, pois você poderá causar danos irreparáveis. A temperatura subiu na hora. Em menos de um minuto, ela aumentou 20 graus só pelo fato de termos desligado a ventoinha. Para fins experimentais, removemos o dissipador com o computador ligado e os testes ainda forçando o processador ao máximo. Em poucos segundos, a temperatura pulou para 140 graus e a máquina travou. Isso foi reflexo do mecanismo de defesa dos processadores modernos. Eles simplesmente evitam a queima do componente e até mesmo o incêndio das peças. Interessante, não é mesmo? Depois substituímos o processador e a placa-mãe para executar o mesmo teste. Novamente, pudemos observar que a máquina travou na faixa dos 140 graus. Mas a nossa curiosidade foi além. O que acontece em equipamentos mais antigos que não têm esse sistema de segurança? Testamos um processador sem o mecanismo e os resultados foram impressionantes. Em poucos segundos, o processador praticamente pegou fogo, os componentes próximos chegaram a derreter e uma forte fumaça preencheu nosso estúdio de gravação. O núcleo do processador foi derretido rapidamente, o que comprometeu a funcionalidade dele e da placa-mãe. A temperatura quase chegou a incríveis 300 graus. E é claro que não paramos por aí. Aproveitamos o embalo e pingamos um pouco de água para ver se resfriava um pouco. Moral da história: mesmo que novos processadores tenham mecanismos protetores, preste atenção, verifique sempre as temperaturas e evite acidentes. Mantenha sempre a máquina em um local arejado e limpo. Se ela estiver mais lenta que o normal, pode ser um indício de superaquecimento. Alertamos novamente que não se deve fazer isso em casa, pois isso pode danificar o seu computador e causar graves acidentes. Esperamos que você tenha curtido essas imagens impressionantes e até nosso próximo.